Quem será que fiscaliza o ICMS aqui no... Perdão, o IPVA aqui no estado do Amapá, né? Segundo os colegas fiscais que fizeram aquela nossa live muito querida, né? O Marco, né? A Grace, que estão sempre no nosso coração também, a gente manda um abraço para eles. O IPVA é fiscalizado tanto pelo fiscal como pelo auditor, só que a grande diferença do trabalho do fiscal e do auditor no estado do Amapá é justamente que o auditor, a princípio, faz as auditorias, né, contábeis fiscais, e o fiscal também as faz, mas não pode assinar, né, pela lavratura da autifração sobre uma auditoria. Então, ele, a princípio, faz o trabalho acompanhado, supervisionado pelo auditor. Fora isso, o trabalho dos dois é bem próximo. Então, quer dizer, existe lá uma turma, né? Vamos dizer assim, professor, quantos são os totais aí do corpo de fiscais e auditores, né, do Amapá? Então, o corpo total de fiscais e auditores provavelmente são os 250 que eles estão pedindo aí no cadastro de reserva, 150 mais 100. Por que eles fizeram um cadastro de reserva, professor? Quando nós conversamos aí, né, com os colegas, eles falaram, a turma antiga, anterior à nossa, já está toda quase com a idade, por exemplo, de se aposentar. A maioria já tem até a própria idade, outros estão indo na expulsória. Quer dizer, então, eles são 30 e poucos, se eu não me engano, 34, 32 que passaram no último concurso, fora esse, todos os outros são os anteriores. Quer dizer, tem que haver uma nova reposição de fiscais e auditores na classe inteira. Então, por isso que eles já pediram, já como se fosse o corpo todo de fiscais renovado. E durante aí o período de, a princípio, utilização do resultado desse certame, vocês poderão sendo chamados, né? Primeiro chama lá a quantidade para começar a incorporar ali junto com os demais e depois, porque é que eu falo, inclusive, né? É necessário passar a memória da fiscalização. Como assim, professor? As pessoas mais antigas devem se aposentar, mas os mais novos devem chegar ao mesmo tempo que as mais antigas estão se aposentando para que haja uma transferência de informações. Né? Ou você acha que um fiscal que já tem 20, 30 anos de fiscalização não tem experiência suficiente para passar para o mais novo que está chegando? É claro que as instrumentações, é claro que a informatização, ela ajuda bastante, mas a memória é muito importante. Então, eu acho que o fato desse concurso, a princípio, pensar em criar uma situação de chamar quase que toda a carreira novamente, né, permitir que a carreira seja totalmente renovada, eu acho muito interessante. Acho demais, assim, importante aí. Eu acho que tem tudo a ver com um Estado que está se preocupando realmente em um quadro novo, renovado, de fiscais e auditores, que é o que a gente vai ter aqui. E para estudar hoje, o que eu trago hoje para você? O nosso IPVA, que é o único imposto estadual sobre a propriedade, né? Agora a gente vai começar a conversar, professor, será que o IPVA, né, no Amapá tributa aeronaves e embarcações? Queridos, todas as mercadorias hoje no estado do Amapá, em regra, entram através de balsa. O próprio colega fiscal lá nos informou, o Porto de Santana é utilizado para isso. E aí você está dentro de uma área de livre comércio, Macapá Santana. Inclusive, eu já estou preparando a aula de área de livre comércio, estou ficando muito legal a aula, até porque a gente está usando material oficial aí da LCMS, quer dizer, coisas importantes aqui para você, até para você visualizar. É claro que quando a gente estuda para um concurso, como a gente fez o concurso Cefaz Amazonas, Cefaz Amapá, não tem como a gente não falar de área de livre comércio. Aliás, pode ser que várias questões da prova corram através disso. Então, numa próxima aula, que vai ser bem próxima, eu já vou pegar direto. Por mais que a gente ainda não tenha acabado todo o curso do ICMS, não tem problema. Quando a gente fala da área de comércio, a área de livre comércio, a gente já está falando de coisas importantíssimas aí que devem cair na sua prova e você já tem que ir estudando, porque o edital aberto a gente corre mesmo, a gente está correndo para pegar informação, tá bom? E eu acho que é importantíssimo a gente trazer essas informações para você. Mas hoje a área vai ser, né, a aula vai ser a respeito desse imposto importante sobre a propriedade, o IPVA, de acordo com o decreto 3340 de 95, que aprova o regulamento do IPVA. Aqui no Amapá, nós sabemos que o nosso edital saiu com as informações que a princípio devem estar presentes na nossa prova, baseadas no regulamento, não foi na lei do imposto. Então, por isso que a gente vai estudar o regulamento. Professor Tudão, quando você vê a Fundação Carlos Chagas cobrando questões de prova a respeito do nosso IPVA, aonde que ela fixa mais as questões? Então, eu vou colocar essa informação aqui para você da seguinte forma.
A gente vai estudar o regulamento. Eu vou ler todo ele com você, vou comentar coisas que são mais importantes para você, vou marcar aqui no texto o que é mais importante para você. Isso é importante para você saber. Mas tem uma parte aqui da matéria que é a preferida, que é a predileta. Se eu tivesse que falar, faz um mapa mental disso aqui, guarda, leva no teu coração, escreve na tábua, na tua testa e você vai passar nessa prova fazendo 3, 4 questões de PVA nessa parte da matéria. Pois é, eu vou falar quais são, tá? Inclusive, eu quero dizer para você, quem fez a prova da Fundação Carlos Chagas da Bahia, alguém fez a prova da Fundação Carlos Chagas da Bahia, né? Porque a Bahia teve uma prova da Fundação Carlos Chagas em 2019, depois teve uma prova agora recente, foi a Fundação Getúlio Vargas, né? 2022. Mas na FCC 2019, a prova foi muito parecida com o que eu espero, né, para a prova agora do Amapá. Então, se você tiver que pegar alguma prova como, né, 2 provas, eu acho que a FCC a princípio mostram assim, muito que vai ser a prova do Amapá. É a prova de Santa Catarina, fiscal de Santa Catarina, e a prova de fiscal da Bahia, 2019. 2019 e 2021, Santa Catarina, se eu não me engano, 2020 e 2021. Então, essas 2 provas eu acho que baseiam que deve ser a nossa legislação, né? Há diferenças, professor, o Gleidson está falando, entre o regulamento do IPVA e o Código Tributário Estadual, no caso aí do nosso Imposto à Propriedade de Veículos Automotores. Há diferenças, Gleidson, mas nada assim significativo a ponto de você falar assim, eu estou estudando pelo regulamento, então, a princípio, o CTE vai ter menos informação, com certeza. Tá? O Código Tributário do Estado tem menos informação a respeito do IPVA. Ele não vai basear todas as informações que a gente vai ver aqui. Tá bom? Então, só por isso que a gente está indo direto no regulamento, que é o mais detalhado para você. Bom, agora é o seguinte. Então, você falou para mim, Tudão, o que mais cai? Fundação Carlos Chagas. Então, tá aqui, ó. O que mais cai? Onde as questões sobre IPVA se concentram. Onde as questões sobre IPVA se concentram na Fundação Carlos Chagas. Olha só. Definição do veículo automotor. Qual é o veículo automotor tributado pelo nosso IPVA aqui no Amapá? E aí vem aquela questão. O Supremo Tribunal Federal declarou que o IPVA é uma consequência de uma taxa chamada TRU, antiga TRU, Taxa Rodoviária Única, fazendo com que o IPVA só fosse cobrado de veículos automotores terrestres ou rodoviários. Segundo o Supremo, veículos aéreos ou embarcações não deveriam sofrer a incidência, né, do IPVA. Só que essa regra que a princípio o Supremo estabeleceu em julgamento anterior não é a erga omnes. Então, para hoje, para os efeitos atuais, nem todos os estados têm seguido isso que foi colocado pelo Supremo, por não ser um efeito para todos os estados. Logo, a maioria dos estados brasileiros que usam as embarcações ou as aeronaves como meio de transporte, e o Amapá é um deles, vão tributar o IPVA sobre o veículo automotor aéreo e sobre as embarcações. Então, primeira coisa aqui na jogada é justamente você já se tocar. Opa, o IPVA, e cai na prova. Eles gostam dessa questão que você, a princípio, já estudou lá para direito tributário, né, que é o posicionamento do STF, e depois a gente chega aqui agora na prova de legislação, você tem que pensar exatamente o contrário. Quer dizer, a aeronave e embarcação também é tributada pelo nosso IPVA aqui. Tá bom? Segunda coisa, vai lá na telinha. Vamos botar o top, né? Top 5 aqui, ó. Top 5 de questões de prova do IPVA. Aspecto temporal do nosso fato tirador. Se eu tiver que botar a estrelinha aqui, ó, boto 2. Quando eu boto 2 asteriscos, meu querido, cai na prova. O momento da ocorrência do fato tirador do IPVA, seja veículo novo, seja veículo usado, seja novo ou usado que é importado, seja novo ou usado que era imune, passou a não ser imune, que era isento, passou a não ser isento. Tudo isso, o momento do fato gerador acaba sendo muito importante. Lembrando que o nosso IPVA, por ser um imposto sobre propriedade, nós verificamos a propriedade do veículo automotor durante todo o ano. Se o veículo é usado, 1º de janeiro de cada ano, fato gerador. Veículo é usado. Virada do ano, fato gerador do IPVA de novo. 2022, quando é que foi o fato gerador do veículo usado, né, aí no Amapá? 1º de janeiro. 1º de janeiro. 1º de janeiro. Então, todo dia é 1º de janeiro. Mas, professor, eu comprei um veículo novo. Veículo novo? Apesar do nosso fato gerador ser um fato gerador para o ano inteiro, se o veículo é novo, a propriedade do veículo novo só acontece quando da aquisição pelo consumidor final, a gente vai ver mais adiante. Então, na verdade, você vai dever só uma parte do IPVA
porque é a quantidade de meses até o final do ano, que você, a princípio, é proprietário do veículo novo. Professor, então tudo isso cai na prova, e eu relaciono isso com cálculo de tributos. Porque ao mesmo tempo que você tem que saber a data em que acontece o fato gerador, você vai saber qual que é o cálculo do tributo efetivamente a ser utilizado. Base de cálculo vezes alíquota. Nossa alíquota é uma alíquota de valorem, isso cai na prova. Então esse item se relaciona com o último ali do top 5. Ó. Base de cálculo e alíquota. Cai na prova. Caiu na prova do último concurso que você faz Bahia. Né? O último concurso que você faz Bahia, caiu na prova lá. Calcule o tributo. Você tinha que saber a alíquota sobre aquele veículo automotor. Você tinha que saber que quando o veículo é novo, não é todo ano que você deve o tributo. Tudo isso caindo na prova dos senhores. Então faz parte aí, né, do nosso top 5, base de cálculo e alíquota. Então tem que conhecer a base de cálculo, tem que conhecer a alíquota e tem que saber fazer os cálculos rapidinho. Vou falar de novo. Ó. Conheça a base de cálculo, conheça a alíquota, faça os cálculos rapidinho e você está indo chave na prova da FCC de IPVA. Tá bom? Agora, dentro dos top 5, olha só, isenções. Caramba, professor. E aí com as isenções? As isenções, eu vou ter que abrir uma exceção. Normalmente eu não faço isso, eu não faço 3 asteriscos. Mas talvez seja o artigo que mais cai na prova dos senhores. Praticamente, prova sim, prova não, ou toda a prova, em vários momentos, cai uma questão sobre isenção do IPVA. Por quê, professor? Primeiro que eles querem confundir isenção com não incidência. Então ele vai trazer a hipótese de isenção e hipótese de não incidência que é confundir você. Depois porque, a princípio, ele pensa assim, não, já que o cara conhece da isenção, agora vamos ver se ele conhece a condição para estar isento aquele veículo automotor. Então, eu tenho lá um trator, está lá na minha frente. O trator é isento do IPVA aqui no Amapá? Trator é isento, desde que não trafegue em vias públicas. Tem uma condição para estar isento. Se o trator não tiver aquela condição na prova, ele não está isento. Você entende, então, que nós temos várias isenções e as isenções são condicionadas aqui no Estado? Exatamente porque se aparecer a condição, está dentro da isenção. Se não aparecer a condição, está fora da isenção. Então, gente, olha, cai na prova, que é uma beleza, os avaliadores gostam muito disso. Né? Olha só. Deixa eu dar só um parênteses aqui, que tem gente que está falando que vai para o Amapá com mala e cuia. Vai a família da Isabel, o maridão, 2 filhos, a mãe, 2 cachorros e 11 gatos. Vai haver uma superpovoação depois que a família da Isabel for para... Vai ser muito legal. A turma toda, é isso. Nós estamos indo com a turma toda, cara. Né? Aliás, depois de uma certa idade aqui, porque eu dou aula já há muitos anos, galera, vai bastante tempo, 24 anos dando aula, não é mole não. E é bacana, eu amo dar aula. Só que é o seguinte, quando você a princípio dá aula durante 24 anos, o seu compromisso com a sua família também está, né? Veja, eu dou aula há mais tempo que todos os meus filhos que nasceram, né? Minha filha mais velha tem 22, o do meio tem 18 e a mais novinha ainda tem 16. Então, na idade, eles me conhecem dando aula. Né? Minha esposa me conheceu dando aula. Então, quer dizer, a aula faz parte, mas eu preciso colocá-los na frente. Então, se eu puder viajar e levar, né? Já levei muitas vezes a tropa toda, que nem a Isabel. E agora eu estou pensando em levar a esposa, porque, né? Essas coisas assim, que a princípio tem mais aventura, tem que ser eu e ela. Né? A garotada hoje em dia está muito urbana. Falar de um mosquito voador não identificado, para eles já é uma coisa incrível. Então, volta lá, meu querido, foco na visão. Isenção. Professor, o que eu preciso saber das isenções? Não só saber que o veículo automotor é isento, saber se a condição para o veículo automotor estar sendo isento está aparecendo na questão da prova. Lembrando que a isenção deve ser interpretada de forma literal. Quem fala isso é o nosso Código Tributário Nacional. A literalidade da interpretação da isenção. Então, só vai estar isento se a condição ali prevalecer. Dentro do top 5, não posso me esquecer também de um outro item que normalmente cai na prova dos senhores, que são os contribuintes e os responsáveis tributários. Então, contribuintes e responsáveis tributários também estão dentro dos top 5. O que significa isso, professor? É justamente a figura dos sujeitos passivos.
Então, nós temos situação onde o sujeito passivo aparece na prova, né? Sujeitos passivos, né? E a princípio ele vai perguntar e vai querer confundir o aluno a respeito da responsabilidade ou de ser contribuinte, de ter relação pessoal direta com o fatiador ou da lei mandar pagar o tributo, mesmo não sendo aquele que tem a relação pessoal direta com o fatiador. Então nós temos o contribuinte e o responsável tributário. Vocês entenderam? Bom, professor, eu até entendi, mas eu preciso que agora você me explique, né? Você adentre na lei e me explique melhor essa situação. Então, é muito importante que a gente possa conhecer que esses são os tópicos principais. Pode cair de fora desses tópicos? Pode. Mas é bem mais raro, tá bom? Então, se eu tiver que focar mesmo, foco nesses tópicos, como a gente vai ver aqui durante a nossa aula, mais algum outro detalhe a gente vai citando aqui para vocês, aonde pode ter um grau de importância, né? E é essa a tarefa do professor de legislação tributária. Não vou me dizer, todos os outros professores que possa ver no mercado, você sabe disso, né? Eles têm que, a princípio, passar pela legislação e ter que mostrar o que é mais importante para a prova. Porque senão você acaba botando tudo num grau de igualdade e fica impossível para você estudar. Como é que você vai estudar mais de 800 artigos e botar tudo no mesmo grau de importância? Não pode. Alguém tem que avisar isso para você. Está aqui o Tudão, né, com a experiência de 24 anos dando aula, para poder passar essa informação para você, já dando até uma caçambada aqui no nosso microfone. Perdoe-me. Tá bom? Vamos invadir? Então, para começar a nossa aula, nada melhor, e eu acho que isso é extremamente importante, eu já ir para você em conhecimentos gerais a respeito do nosso IPVA, porque isso ajuda você a ter um entendimento do imposto. Nós temos uma lei federal, que é a 9.503 de 97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que ele deve ser lembrado por quem quer estudar o IPVA. Vamos lá? Está aqui, ó. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, a lei 9.503 de 97. Ele é um documento legal que define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito no Brasil, fornecendo, então, diretrizes para a engenharia de tráfego, estabelecendo normas de conduta, estabelece infrações, penalidades para diversos usuários desse complexo sistema. Se você está falando que eu tenho que estudar o Código de Trânsito Brasileiro, calma, meu querido, calma. Eu ainda estou só comentando uma coisa que eu considero extremamente importante, eu vou direto no ponto, para a gente não ficar fugindo, né? Eu só estou falando para você que o CTB ele acaba sendo a norma mais importante no Brasil a respeito de trânsito e ele traz algumas importantes informações para o nosso estudo. Primeira delas, conceito de veículo automotor. O que é o veículo automotor? Quando você vai lá no CTB, você tem lá no final uma nomenclatura a respeito daquilo tudo que interessa para nós estudarmos sobre veículos automotores. Então, ó, todo veículo a propulsão, de motor a propulsão. Então, o que é o veículo automotor? Todo veículo de motor a propulsão, que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas ou coisas, ou para tracionar, como é o caso de uma locomotiva, né, veículos utilizados para o transporte de pessoas ou coisas. Ou seja, ele mesmo transporta, é o caso de um ônibus, é um caso de caminhão que transporta pessoas ou coisas, é um caso de carro de passeio, ou ele traciona outro veículo que transporta pessoas ou coisas. É um caso de uma embarcação rebocadora, é um caso de uma locomotiva. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e também não circulem sobre trilhos. Até o ônibus elétrico, em alguns estados a gente chama isso de trólebus, também estaria abarcado por essa situação. Eu creio que esse ônibus não tenha lá, né, no Macapá por causa até da situação da energia elétrica que precisa para poder movimentar esse tipo de veículo. Aí, olha só, o artigo 120 também do Código de Trânsito Brasileiro traz outra informação que a gente vai ver vinculada aí no estado do Amapá, perdão. Todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado, ó, todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do estado ou até mesmo do Distrito Federal. É o DETRAN, Departamento de Trânsito. Ele é estadual. Então aqui no Amapá nós temos o DETRAN do Amapá. E esse registro desse veículo se dá no município onde há o domicílio ou a residência do seu proprietário, na forma da lei. Ou seja, aqui já vem a regra geral.
veículos automotores devem ser registrados onde é o domicílio do proprietário. Ah, professor, mas eu tenho domicílio aqui no Amapá e eu tenho domicílio no Amazonas. Eu trabalho nos dois lugares, sou representante comercial. Vamos ver como é que a lei aqui do Amapá resolve esse problema da pessoa que tem pluralidade domiciliar? Então, na verdade, quando eu entro nesse assunto aqui no comecinho da aula, eu já quero entrar nos problemas que caem na prova. Eu já quero entrar nas situações diferenciadas que caem na prova. Salve, salve, Vitória, seja bem-vinda. Eu quero entrar já naquilo que é capítulo importante para a tua prova, para você poder se colocar. Não, agora eu entendi, Tudão. Agora eu entendi. Existe uma preocupação para onde é devido o tributo. Tanto é que existe guerra fiscal no nosso IPVA. Como assim guerra fiscal, professor? Você sabe o que é guerra fiscal? É quando os estados competem entre si pela arrecadação de tributos estaduais. E a guerra fiscal no nosso IPVA acontece com o quê? Cada estado tentando trazer mais veículo para ter registro no seu estado. Porque mediante registro no seu estado, o IPVA vai ficar para o seu estado. Então o que eles fazem? Eles baixam as alíquotas. E aí você vê estados competindo entre si por causa de 0,5% de alíquota. E você vê contribuinte botando o residência fake, às vezes, no outro estado, justamente para se aproveitar da alíquota, que às vezes é 2% no outro estado e aqui é 4%. Então a guerra fiscal do IPVA aparece. Tanto é que tem guerra fiscal contra o IPVA, que a Constituição Federal resolveu se intrometer no assunto. Como assim, professor? Magna Carta? Pois é, vai lá na Magna Carta e vamos ver o que ela fala lá no seu artigo 155, parágrafo 6º. Olha só. Sobre o IPVA. Guerra fiscal, né? A gente está falando de guerra fiscal. O imposto previsto no inciso número 3, IPVA. Guerra fiscal, ó, terá suas alíquotas mínimas fixadas pela resolução do Senado Federal. Como assim, professor? Alíquota mínima fixada por resolução do Senado? Exatamente. Veja que terá suas alíquotas mínimas. Ou seja, a resolução do Senado Federal tem que aparecer para evitar a guerra fiscal. Ela existe? Não. O que os estados fazem? Ixi, cada um arranja um jeito. Cada um tem alíquota de 0,5%, tem alíquota de 0%, estados. Tem alíquota de 4%. Então, quer dizer, as alíquotas sendo, a princípio, cada estado estabelecendo a sua, a guerra fiscal ainda acontece. Mas a maior parte da guerra fiscal hoje quanto ao IPVA é por causa dos veículos objetos de locação. Guarda isso. Porque os veículos objeto de locação, as locadoras de veículos, tem lá 1.000, 2.000, 10.000 veículos automotores debaixo da CNPJ da locadora. Então ela é proprietária de 10.000 veículos. Ou seja, o fato dela escolher um estado ou outro para poder, a princípio, colocar o seu IPVA, vai fazer toda a diferença em termos de arrecadação. É verdade, professor. Então, na verdade, as locadoras de veículos e veículos objeto de locação têm sofrido alíquotas mais baixas nos estados. E outra informação que essa Constituição Federal tão importante, a Magna Carta, fala a respeito do nosso IPVA, que é o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas. Veja, aí é facultado. Ó, diferenciação de alíquotas em função do tipo, em função da utilização dos veículos automotores. O que é alíquota diferenciada em função do tipo? É uma alíquota para o tipo de automóvel motocicleta, uma alíquota para o tipo de automóvel ônibus, uma alíquota para o tipo de automóvel caminhão. Será que o estado do Amapá tem diferenciação de alíquotas em função do tipo? Com certeza, professor. Com certeza tem essa diferenciação em função do tipo. É muito legal você estudar a Constituição Federal, né? E você, a princípio, trazer essa informação aqui para o seu entendimento, para o seu estudo aqui, como a gente está trazendo aqui para você. E agora, em função da utilização. Como assim, professor, em função da utilização? O mesmo veículo pode ter alíquota maior ou menor em função da utilização que é dada a ele. E é o caso do veículo objeto de locação. O veículo objeto de locação poderá ter alíquotas diferenciadas em função da sua utilização. Isso acaba sendo importante para nós, professor, porque o que acontece? Né? Nos veículos objeto aí de locação, poderá haver a situação relacionada a você estabelecer uma alíquota diferenciada justamente por causa de serem objeto de locação. Será que o Estado aqui do Amapá traz esse tipo de alíquota diferenciada para veículos objeto de locação? Ou ele não está preocupado com essa situação
uma vez que, como a gente sabe, né, os veículos automotores lá do Amapá, eles andam dentro do território do próprio estado, né? Normalmente fica bem caro ficar saindo, voltando. Quem está no Amapá, meu querido, é para estar no Amapá. Quer sair do Amapá, sai de avião. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos lá uma ponte aérea lá, né? Brasília, Macapá, 2 horas e meia de viagem. Nosso colega fiscal aí, o Marco, já fez a propaganda, o pessoal ficou doido. Pô, é fácil sair de lá, meu querido. Então eu vou para lá, faço o meu trabalho, saio de lá, vou passear, né? Vou ver a família, volto para lá, faço o meu trabalho e assim vai, né? Quer dizer, a forma como você vai tocar, né, a sua vida com esses 22 mil de salário é o jeitão aí para você, a princípio, ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida em abundância, né? Que eu creio, né, que é uma coisa muito legal. Bom, vamos começar então, né? Tudo isso foi uma introdução, né? Nós estamos aqui há 25 minutos falando de uma introdução do IPVA. Por quê? Porque eu sei da importância de colocar na tua mente o que é o IPVA. Veja que não tem nada a ver com ICMS, não tem nada a ver com imposto de causa-morte, porque são tributações totalmente distintas, são bases de incidência, bases econômicas distintas. O fiscal acaba se tornando até um entendedor um pouco mais de veículos automotores para poder fiscalizar o IPVA. Não é verdade? Bom, agora vamos então para primeiro dos top 5, né, que eu falei para você, que a princípio são os assuntos do momento, os assuntos que caem na prova dos senhores. O primeiro deles é a hipótese de incidência do tributo. O conceito de veículo automotor que é utilizado aqui no nosso estado. Se veículos aéreos, se os veículos, as embarcações também são tributadas pelo estado do Amapá. Vamos lá? Então, o artigo 1º do nosso regulamento do imposto vai trazer essas informações importantes para você poder conhecer. Olha lá. Da incidência. O imposto é exigível uma vez por ano, ou seja, nós temos a tributação anual do IPVA, incidindo sobre a propriedade plena ou não. Quando ele fala propriedade plena ou não, o que ele quer dizer? Já vou lá. E aí o mais interessante também, ó, de veículos automotores, entra aqui os terrestres, entre os aquáticos, lembra as embarcações, entre os aéreos, lembra as aeronaves, novos ou usados. Ih, professor. Então, o nosso estado, que a princípio é um estado que você vai chegar muitas vezes pelo ar, ou vai chegar muitas vezes de barco, ele tributa o IPVA sobre aeronaves e embarcações. Ah, professor, mas o Supremo não fica irritado? Eu já falei no comecinho dessa aula que o entendimento do Supremo não é erga omnes. Então, cada estado analisa e entende da sua forma. É claro que, se mais para frente, a princípio, houver um entendimento erga omnes, os estados vão ter que se adequar, mas hoje não. Hoje não. Então o estado do Amapá entende que deve tributar embarcação, deve tributar aeronave e assim o faz. Você vai ser um fiscal que vai entender de aeronave e também vai entender de embarcação, né? Oh, meu Deus. Então, essa é a informação para a gente poder levar para a prova. Bom, outra coisa, incide sobre a propriedade plena ou não sendo a propriedade plena. Professor, o que é o direito de propriedade? É o direito que é pleno, normalmente, o direito de domínio sobre a coisa, onde você pode usar da coisa, gozar da coisa, dispor da coisa, gozar dos frutos da coisa, né? Então você usa o veículo automotor, empresta o seu veículo automotor, aluga o seu veículo automotor, arrenda o seu veículo automotor, e são todos direitos de quem tem a propriedade plena. Quando ele fala propriedade plena ou não, poderia a princípio entender-se que em algumas situações até mesmo a possibilidade da pessoa ter o exercício da posse direta, mesmo não sendo proprietário, ele poderia ser tributado. Dá um exemplo para mim, professor, para eu poder entender o que você está falando. Veja o contrato de arrendamento mercantil, onde de um lado você tem o arrendador, do outro lado você tem o arrendatário. O arrendatário pode ser cobrado do IPVA? Depende, que o Estado pode estabelecer, né, a situação do arrendatário poder ser cobrado do nosso imposto, porque ele, a princípio, é aquele que detém a posse, mesmo sabendo que ele não é dono, né, ele pode ser, né, aquele que, a princípio, detém a posse e, mesmo não sendo dono, ainda assim pode ser cobrado pelo imposto, porque, a princípio, o Estado pode estabelecer, não, eu vou, a princípio, tributar aquele que é o proprietário pleno, mas o contrato, né, a princípio me permite eu ir até o arrendatário para dar uma olhada lá se ele a princípio está ajudando ou não, porque qualquer interessado naquele veículo automotor que ajude a omitir ali a ocorrência do faturador ou ao não pagamento do tributo, ele acaba se tornando responsável solidário aqui no Estado. Então a gente vai ver isso mais adiante,
né, quando a gente for ver a parte da responsabilidade tributária a respeito do tributo. Mas quando ele fala, então, propriedade plena ou não, pense nas pessoas que detêm a posse com ânimo de dono. Né? Pessoas que, a princípio... por exemplo, vou dar um exemplo bem maluco, tá? Você encontrou um carro no meio da rua em Macapá. Você não é o dono do carro. Mas a chave estava dentro. O carro estava lá dando mole. Ficou uma semana na frente da garagem da tua casa. Você falou, pô, o cara abandonou o carro aqui, meu. Vou pegar o carro e vou botar para dentro. Você acabou de roubar o carro. Não, você não fez nada. Você simplesmente o carro está abandonado. É a coisa que, a princípio, no direito civil, é a coisa que foi encontrada, né? Quer dizer, eu encontrei uma coisa largada aqui, caiu o carro aqui. Encontrei na frente da garagem da minha casa, tá fechando a garagem aqui. Eu tava com a chave dentro, ninguém apareceu. Deixei o carro aqui um tempão, ninguém apareceu. Fui lá, botei para dentro da garagem. Pois é, aí alguém fala para você que no ano seguinte um fiscal lá do estado passou lá na frente da tua porta. Então a gente viu que o carro, a princípio, né, tá sendo usado pelo senhor, tal, vim cobrar aqui os IPVAs atrasados do veículo. Ué, mas eu não tenho a propriedade plena. Ué, mas você não leu o artigo 1º do nosso regulamento do IPVA? Propriedade plena ou não? Você entendeu o que eu estou falando, meu querido? Então isso é muito bom para a gente poder levar para a prova, tá bom? Outra coisa, o nosso imposto, alguém pergunta para você e cai na prova. Já vi perguntas nesse sentido. O nosso imposto é pessoal, está vinculado à pessoa, ou real, está vinculado ao veículo? Pergunto novamente para você. O IPVA aqui no nosso estado, ele é vinculado à pessoa ou é vinculado ao veículo? Então você guarda essa informação que eu vou te passar agora. Ele é vinculado ao veículo. Tanto é que se você pagar o IPVA integral aqui para o estado do Amapá, mesmo que ele durante o ano seja transferido para outro estado, fechou. Já vai o IPVA seguindo para o outro estado, juntamente com o veículo, então está pago. A mesma coisa acontece, se o veículo é transferido de outro estado, já pagou o IPVA para aquele outro estado, quando vem para aqui para o Amapá, fechou também. Não vou cobrar novo IPVA porque ele veio aqui para o Amapá, já que já foi pago para o estado de origem. Você entendeu o que eu falei? Então o nosso imposto é vinculado ao veículo. O imposto é vinculado ao veículo. Ocorrendo a sua alienação, ou seja, a sua venda, o comprovante de pagamento do IPVA será transferido ao novo proprietário, para efeito de registro de averbação no órgão de trânsito. Vamos imaginar um veículo automotor da seguinte forma: ele era da Ana, passou para a Bruna e passou para a Carla. A Ana era dona no dia 1, a Bruna ficou dona só um dia, no dia 2 ela comprou e já vendeu no dia 3 para a Carla. Ou seja, primeiro dia do ano a Ana era dona, proprietária do veículo. No segundo dia do ano, ela vendeu já para a Bruna. No terceiro dia do ano, você não acredita, a Bruna conseguiu uma compradora que foi muito vantajosa para ela, ela vendeu o veículo, ela tinha acabado de comprar, para Carla. E a pergunta que não quer calar é, será que eu posso cobrar o IPVA das 3? De quem eu cobro o IPVA? Fiscal? Fiscal do Amapá, da onde você vai arrancar esse IPVA? Eu digo para você, quem é o contribuinte do imposto à data da ocorrência do faturador? Dia 1º de janeiro de cada exercício. É dele que você vai cobrar. Eu posso até tornar responsável aqueles que comprarem dele, então a Bruna e a Carla podem ser responsáveis solidárias com a Ana, porque compraram, por exemplo, sem a princípio averiguar se havia saldo de IPVA a pagar. Mas, de qualquer forma, a Ana é contribuinte e o imposto segue o veículo. Não segue a Ana, segue o veículo. Então, se a Ana pagar, aproveita a Bruna. Se a Bruna, a princípio, já foi aproveitada e entregar o carro para a Carla também aproveita. Você entendeu? Esse é um exemplo meio doido, né? Não. Mas os exemplos doidos aparecem na mente e lembram você na prova. Quanto mais doido deu o exemplo, entenda, parece que o seu cérebro guarda mais. Então, eu já fiz um momento maluco. A Ana é fato gerador no dia 1º, no dia 2 ela vendeu para a Carla, para a Bruna, e no dia 3 a Bruna vendeu para a Carla, e ainda assim está tudo seguindo a Ana, que é a contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador. Por isso que ele fala, o comprovante de pagamento do IPVA será transferido para o novo proprietário para efeitos de registro ou averbação no órgão de trânsito, registro ou averbação no Detran do Amapá. Se o veículo for transferido de outra unidade da federação para o estado do Amapá, não será exigido novo pagamento do imposto.
Respeitando-se, então, o prazo de validade do recolhimento anterior. Veja, se o veículo for transferido de outra unidade da federação para o estado do Amapá, não será exigido novo pagamento. Por quê? Porque o pagamento segue o veículo, respeitando-se, então, o prazo de validade do recolhimento anterior. Então, quando eu adquiro um veículo vindo de outro estado, se já houve pagamento para outro estado, está tudo kits aqui com o nosso estado do Amapá. Você entendeu? Por quê? Porque o nosso faturador ele incide sobre o veículo automotor e o pagamento acompanha o veículo automotor, porque o nosso imposto é imposto real, é sobre a res, a coisa. Fechou? Beleza. Continuando ainda no campo de incidência, aí você vê o detalhinho que aparece no regulamento, que é o momento para pagamento de tributos. Vamos ver? Na venda ou alienação ou transferência do veículo, ou até, eu até marquei aqui porque eu achei interessante já você conhecer esse texto. Ó. Tem momento de ocorrência de faturador aqui no nosso tributo, também, ó, na cassação do direito à isenção ou não incidência. Aí o pagamento do imposto devido ocorrerá nos seguintes dias. Que história é essa de caçar direito de isento? Caçar direito de não incidência? Opa, se o veículo é isento, é porque ele tem alguma condição para estar isento. Se o veículo é amparado por não incidência, ele tem uma condição para estar amparado por não incidência. Agora, o que acontece que um veículo, por exemplo, da União, que não paga IPVA aqui no estado, é vendido para um particular, seu João? Ué, ele é da União, ele está imune. É uma não incidência prevista na Constituição Federal. O estado do Amapá não cobra IPVA do veículo de propriedade da União por uma imunidade chamada imunidade recíproca, prevista na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, a linha A. Então, na verdade, quando a União é proprietária de veículo automotor aqui no Amapá, ela não paga IPVA sobre veículo de sua propriedade por imunidade recíproca. E aqui a nossa lei vai falar que é uma não incidência, e nada mais é mesmo que a não incidência qualificada prevista na Constituição Federal. Estou só adiantando aqui o capítulo da não incidência. Aliás, a gente sempre internaliza no aluno dentro do contexto por completo. Você vai ver essa aula a primeira vez, vai chegar até o final do curso e vai rever a aula, pelo amor de Deus! Porque quando você vê pela primeira vez, é a primeira vez que você está pegando a informação. Como é que você já quer guardar tudão? Na hora que você olha pela primeira vez a matéria, não é assim que o teu cérebro funciona. Eu quero te explicar isso. O teu cérebro funciona quando você repassa aquela informação mais uma vez, e aí você repassa aquela informação mais uma vez, e as coisas vão se interrelacionando, e aquilo que está no começo do capítulo está lá no final do capítulo se complementando, e assim funciona o seu cérebro. Ele vai fazendo as sinapses com aquilo que você já ouviu. Se você nunca ouviu, como é que você quer guardar tudão? Você entendeu? Desculpa aí a minha vontade de ver que você aprenda o negócio, mas a ideia é justamente ajudar você a aprender isso. Ajudar você a entender esse processo. Você entendeu? Eu preciso que você entenda o processo, como é que funciona o teu cérebro. Vamos lá. Aí você está vendo pela primeira vez, depois você vai ver de novo. E vai ver de novo, se for necessário. Ou cassação do direito à isenção ou não incidência. Então, quando se dará o pagamento? Até o dia 15 do mês seguinte, ao da entrada do processo no órgão de trânsito, se foi protocolado do 1º ao 15. Então, do 1º ao 15 do determinado mês, janeiro, por exemplo, você vai até o 15 do mês subsequente, fevereiro, e você faz ali o pagamento. É o momento do pagamento. Vamos guardar uma coisa aqui, ó. Estamos falando de aspecto temporal de faturador, agora estou falando de momento de pagamento e o aluno confunde tudo. Você que vai ser fiscal não pode confundir. Momento de faturador não significa momento de pagamento. Vou falar de novo. Momento de faturador não significa momento de pagamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Momento de faturador é quando ocorre o faturador. Momento de pagamento é após a ocorrência do faturador, quando eu devo pagar. Então, quando a princípio a pessoa vende o veículo, houve uma transmissão de titularidade, o adquirente adquiriu o veículo, houve faturador de PVA, beleza. Mas o momento de pagamento ele está falando é até o dia 15 do mês seguinte. Veja, o faturador aconteceu, mas o momento de pagamento vai vir depois. Então, são coisas distintas. O que são distintas? Momento de fato gerador de imposto e momento de pagamento do IPVA. Tudo bem? Guardaram, fiscais? Entenderam o que a gente está falando aqui? Estou entendendo, professor. E aí? Vamos lá? Firme no propósito? Então, qual que é o momento que está aqui, ó? Até o dia 15 do mês seguinte, ao da entrada do processo no órgão de trânsito, e protocolado no período de 1º a 15 do mês.
e até o dia 30 do mês subsequente, ao dar entrada no processo no órgão de trânsito, se protocolar no dia 16 ao 30 do mês. Então, se você, a princípio, entrou na segunda quinzena do mês anterior, você vai até o dia 30 para pagar no mês seguinte. Se foi na primeira quinzena do mês anterior, você vai até o dia 15 do mês seguinte para pagar. Guardou isso? Fechou? E aí vem a hipótese de incidência. O fato que, a princípio, acontecendo, né, de acordo com o regulamento do IPVA aqui de Amapá, vai haver um nascimento do fato gerador do nosso IPVA. Qual que é essa hipótese de incidência? Artigo 2º. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores, sejam eles terrestres, aquáticos ou aéreos. Propriedade de veículos automotores, terrestres, aquáticos ou aéreos. Então, o nosso fato gerador é a propriedade. E a base econômica é veículo automotor. Terrestre, aquático, aéreo. O que é veículo automotor, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? É aquele que traciona e dentro dele leva pessoas ou coisas, ou aquele que a princípio, é aquele que a princípio já ele mesmo trafega levando pessoas ou coisas, ou ele traciona outro veículo que trafegue levando pessoas ou coisas. Então, na verdade, ou ele é a princípio o próprio veículo, ou é aquele que é um veículo que a princípio traciona os demais. Beleza, professor? Já tem entendimento que pode ser da classe aérea, classe marítima, classe terrestre, classe fluvial. Entra aí todo mundo nessa jogada. Bom, agora um dos top 5. Né? Fechamos aqui o primeiro top 5. E vamos para o segundo top 5. Quando? Quando ocorre o fato gerador do IPVA aqui no estado do Amapá? Quando? Quando ocorre? Professor, eu estava estudando isso aí e a princípio eu me embolava com as situações, porque tem algumas situações que a Fundação Carlos Chagas gosta muito de colocar em prova. Inclusive, eu já vi várias questões da Carlos Chagas, se você quiser exemplos, veja a prova do ICMS de São Paulo 2013, veja a prova do ICMS São Paulo 2009. Os caras botam assim questões onde, a princípio, cada uma das alternativas é um estudo de caso. Então, quanto mais você treinar o seu raciocínio, o seu pensamento para entender o momento da ocorrência desses fatos geradores, você vai ficar melhor nisso aqui e vai tirar de letra na hora da prova. Até porque a gente tem 3 minutos por questão e a gente não pode perder tempo aqui em legislação, não. Tá bom? Vamos lá? Então, artigo 3º do regulamento do nosso IPVA, falando a respeito de importantes considerações. Quando se considera ocorrido fato gerador do nosso imposto. Né? Quando considera-se ocorrido o fato gerador do imposto? Então, olha só, vamos classificar, tá? Informações importantes. Se o veículo é novo, data da primeira aquisição pelo consumidor final. Guarda isso. Parece tão simples, né? Enquanto o veículo é novo, se ele não for adquirido pelo consumidor final, ainda não tem fato gerador. Vamos entender. Professor, vamos imaginar que houvesse uma fábrica, lá na área de livre comércio, lá em Macapá, Santana, tem uma fábrica de veículos automotores, motocicletas. Normalmente, esses lugares têm. E aí, as montagens de motocicleta tá tudo novo. Aí montaram lá 500 motocicletas no pátio da empresa, da fabricante. E aí, professor, você acredita? Virou o ano. Aí eu falei, caraca, agora se ferraram. Porque eles estão lá com 500 motocicletas e virou o ano. Mas o fato gerador para o veículo novo não é o 1º de janeiro de cada ano. Quando o veículo é novo, ele não vai ter fato gerador enquanto ele não for adquirido pelo consumidor final. Professor, eu importei. Você é uma importadora? Eu sou uma importadora e revendedora de veículos importados aqui no Macapá. Compro tudo que vem de fora, vem com os benefícios bons, chega aqui, eu vendo aqui pro pessoal, o pessoal gosta aí de uma picape para andar aí pelos matos aí, muito bom, professor. Legal. Mas quando você importou, houve fato gerador? Não. Porque o veículo é novo. Então eu estou falando assim, ó, não é consumidor final que importou, é uma outra pessoa. É um revendedor, ele está comprando para revender. Então ele não é consumidor final, ele está comprando para revender. Não é o consumidor final. Então vamos lá de novo. Enquanto o veículo é novo e ele não foi, a princípio, chegar até o consumidor final, o fato gerador só vai se dar na data da sua aquisição pelo consumidor final. Normalmente a data da aquisição pelo consumidor final está vinculada à emissão de uma nota fiscal. Né? Você vai lá na empresa, compra o veículo novo,
né? Ai, professor, que saudade de comprar um veículo novo. Agora que eu passar esse concurso, a primeira coisa que eu vou fazer nesse Macapá é comprar um veículo para mim, né? Vou comprar uma bis. Para com isso, deixe de ser... Vou comprar uma bicicleta elétrica. Para com isso. Vai comprar um negocinho melhor para a família, rapaz. Então, na idade, a ideia aqui é, se você, a princípio, está adquirindo um veículo novo, nós vamos entender que nesse veículo novo, nós vamos ter a incidência do quê? Do nosso IPVA a partir do momento da aquisição pelo consumidor final. Pessoal, mas e se o veículo é importado? Ah, então você já vai para a exceção, né? Quando o veículo é importado, ele fala assim, vai ser na data do desembaraço aduaneiro. Em se tratando de veículo novo ou usado, importado do exterior, pelo consumidor final. Então, se for um veículo, seja novo ou usado, importado do exterior, mas pelo consumidor final, aí a data não vai ser a data da aquisição, mas a data do desembaraço. Se eu estou importando o veículo é novo, e o consumidor final é que está importando, seu João acabou de passar no concurso, ele é fiscal do Amapá e importou uma Ferrari para andar no meio, né, de Macapá, coisa louca. Que isso? Que exemplo doido é esse, Tudão? Pois é, mas o cara importou a Ferrari, o que eu faço? Na importação pelo seu João, consumidor final, o veículo sendo novo, tem IPVA aqui para o nosso estado. E o momento da ocorrência desse fato gerador é o desembaraço aduaneiro. Agora, quem conhece mais um pouco sabe que desembaraço aduaneiro é momento de outro imposto na importação, que é o momento do fato gerador do ICMS. Então, o ICMS é tributado na importação no momento do desembaraço aduaneiro. E a mesma coisa acontece com o IPVA. E aí vem aquela perguntinha clássica de prova. Professor, é o IPVA que entra na base de cálculo do ICMS ou o ICMS que entra na base de cálculo do IPVA numa importação? Quem, a princípio, pega o outro? Quem? Quem, né? Pois saiba, né? Professor, por favor, alguém responda para mim se é o ICMS que entra na base de cálculo do IPVA na importação, ou se é o IPVA que entra na base de cálculo do ICMS na importação, ou pouco importa. Não, querido, que pouco importa é esse? Não seja uma pessoa que despreza a base de cálculo dos tributos estaduais. Pelo contrário, você vai ser o fiscal que vai tributar, né, essa determinada situação. Você sabe essa resposta? Você sabe quem entra na base de cálculo do outro? É o IPVA que entra na base de cálculo do ICMS? Ou é o ICMS que entra na base de cálculo do IPVA no caso da importação de um veículo automotor? Você tem noção de quem é que faz o quê? Então, responde aí para mim. Mostra aí que você sabe. Ou, a princípio, pelo menos chuta. Fala alguma coisa. Você está vivo? Hein, professor? Ah, professor, não sei, hein? Estou com uma dúvida aqui a respeito dessa situação. Melhor nem me manifestar. Mas entenda. Ó, tem muitos tributos que incidem no desembaraço aduaneiro. O IPI federal, o momento da ocorrência do seu fato gerador é no desembaraço aduaneiro, na sua importação. PIS e COFINS federal, o momento da ocorrência do fato gerador é no desembaraço aduaneiro. ICMS, o momento do fato gerador é no desembaraço aduaneiro. E o IPVA, na importação pelo consumidor final, também o momento do fato gerador é no desembaraço aduaneiro. E aí, Tudão, qual deles é que a princípio prevalece nesta determinada situação? Professor Tudão, eu não sei nem te dizer, pois eu já te digo, né? Já te falo. É o ICMS que entra, além dos demais tributos que eu citei, IPI, PIS, COFINS, II, tudo isso entra, tudão entra na base de cálculo do IPVA na importação. Vou falar de novo, tudão entra na base de cálculo do nosso IPVA nesta importação. Você guarda isso? É, professor, essa aí é uma novidade, eu não conhecia essa situação. Vamos lá para outra situação? Então guarde essas informações tão importantes para a gente poder levar para a prova. Ó. Em relação a veículos transferidos de outra unidade da federação, na data que acontecerá a transferência, fato gerador do nosso tributo. Então, se você tem um veículo que a princípio está em outro estado, não houve pagamento do imposto para aquele estado, na data da transferência, vão pagar imposto aqui para o nosso estado. Você entendeu? Se não houver pagamento para outro estado, porque se houver pagamento para outro estado, aí já vem um veículo com IPVA pago para o nosso estado. Agora, se não houve o pagamento para outro estado, cabe a nós aqui, você fiscal de tributos aqui do estado, cobrar o tributo para o estado do Amapá. Entendeu? Então é você que vai cobrar esse tributo. Professor, e se o veículo é usado? Aí o veículo usado, agora a história é outra.
Tá lá comemorando. Pô, acabei de passar no concurso, tudão, me ajudou, foi uma coisa louca. Passei, professor, agora sou fiscal. Imagina isso, fecha os olhos agora. Sou fiscal, tudão. Pode gritar, meu. Só alegria. Passei no concurso, tudão. Eu tentei tantos anos. Eu entendo a tua história, eu entendo a tua luta. Não é à toa que eu tô aqui, cara. Domingo, dia depois do aniversário do meu filho, 18 anos, cara. Tô aqui feliz da vida com meu filhão aqui, completando 18. É muito bom, né? Você ter essas pequenas e grandes celebrações. São pequenas, grandes celebrações, porque são motivos únicos, que só quem é pai e mãe sabe, né? Putz, completou 18 anos, é um menino de ouro. Cara, que legal. Obrigado por esse presente, Deus. Só Deus para dar esse presente para nós. Nós não merecemos, não. Eu não mereço os filhos que eu tenho, não. São bênçãos, sem medida. São coisas lindas que Deus me deu. Mas, de qualquer forma, você pensa assim, meu Deus, agora eu tô aqui, passei nesse concurso. Aí virou um ano, você tá lá, a champanhe, pá. Aí você já, quando subir aquela rolinha lá, quando voltar, já virou o ano. Virou o ano, aí você já pensa, opa, fato gerador do IPVA. Essa é a cabeça do fiscal, né? Ele vê fato gerador nos negócios. Cabeça do fiscal é assim, professor. Ele encontra fatos geradores do nosso IPVA. Então, na idade, você leva essa informação para a sua prova, né? Nós temos fatos geradores do nosso imposto. E aí, aonde acontecem esses fatos geradores? Por exemplo, está aqui, ó. Mudança, né, de ano, né? Na virada do ano. Então, ó, considera-se ocorrido o fato gerador do nosso IPVA no primeiro dia do mês de janeiro de cada ano, para veículos adquiridos em exercícios anteriores. Então, o veículo que é usado, por isso que ele foi adquirido em exercícios anteriores, virou o ano, fato gerador do nosso IPVA. Virada de ano, estourou a champanhe, passou no concurso. Guarda essas coisas malucas que o Tudão vai falando. Não é primeiro dia útil do ano, como é alguns estados, né? Mas sim é o primeiro dia do mês de janeiro de cada ano. Mesmo que o estado considere aquele dia não útil, não importa, é o momento da ocorrência do nosso fato gerador. Opa, entendi, professor. Então vou levar essa informação para a prova. Tá legal. Então vamos levar. Outra situação. 5. Em relação a veículos beneficiados com isenção ou não incidência, a data em que houver alteração que ensejar a exigência do imposto. Então, o meu determinado veículo que eu estou estudando ali, ele é isento ou amparado por não incidência. Mas por algum motivo houve uma alteração na caracterização dele que ensejou a exigência do imposto. Como assim, Tudão? É o caso, por exemplo, da venda do veículo automotor. Vou dar o exemplo aqui, ó. O veículo automotor era da União. A União vendeu para o João. O João... Veja, a União tinha o veículo por imune. Quando vendeu para o João, houve a perda. Vou botar aqui como se fosse uma quebra da situação. Então, o João, a princípio, não é imune. Então, por exatamente na data que acontecer essa venda, você vai dizer, ó, o veículo passa a ser tributado. E é interessante que às vezes isso acontece durante o ano. Então, vamos imaginar que aconteceu lá em julho. Então, do mês 7 até o mês 12, né, incluindo os dois, né, 6 meses agora ele está devendo de IPVA. Quem? O novo adquirente, o proprietário novo. Quem? O João. Ah, professor, então você está dizendo que eu vou ter que pagar agora 1/12, ou seja, eu vou ter que pegar a base de cálculo, coisa que a gente vai ver mais à frente, mas eu já falo aqui já para gerar aquela vontade no aluno de aprender mais o IPVA, porque você vai ser o cara do IPVA. E aí, justamente porque aconteceu essa perda da condição de imune na metade do ano, você vai levar essa tributação lá para frente. O João, quando for comprar o carro, ele já sabe, opa, tem IPVA para ser pago aqui. Porque o veículo estava imune. Então, a União não pagou o IPVA anterior. Então, quem tem que pagar sou eu, que sou adquirente. Você entendeu? A mesma coisa é se o Paulo tinha um táxi e o táxi é isento de IPVA aqui no estado. Mas ele vendeu para o João. Olha o João, coitado. Comprou um carro que estava amparado por isenção. Na data que houver essa compra, deixa de ser isento. Você entendeu? Na data que houver a compra, deixa de ser isento. Então, você vai ter aí o que a gente chama, né, da situação referente à perda da condição de isento e à tributação do nosso imposto. Tá bom, pessoal?
Por isso, volto lá, né? Então essa representatividade aqui tem a ver com esse artigo aqui, ó. Esse aqui, ó. Em relação a veículos beneficiados com isenção ou não incidência, na data da alteração que ensejar a exigência do imposto. Então, aqui, nessa determinada situação, nós poderíamos levar em consideração para a prova, né? Agora, temos o parágrafo único. Considerando-se veículo novo para efeitos desse regulamento, o que é um veículo novo para o nosso regulamento? Aquele que é de fabricação nacional, quando ele é entregue pelo fabricante, entregue pela concessionária de veículos, entregue pelo agente de vendas, sem uso, no exercício que ocorre a sua primeira incidência do IPVA. Ou se ele vier de fabricação estrangeira, é aquele que no exercício em que ocorre o seu desembaraço aduaneiro, mesmo que qualquer que seja o ano de sua fabricação. O importante é que aconteceu o desembaraço dele e ele é de fabricação estrangeira e ele está vindo ali de outro país, então para nós ele vai ser considerado aqui veículo novo. Ou ele vai ser adquirido pelo consumidor final, ou ele vai ser adquirido pelo próprio importador, né? Porque o importador, né, o seu João importando lá a Ferrari, já vai incidir no desembaraço aduaneiro. Agora, se for um fabricante importando, quando é fabricante dessa saída para, né, o destinatário final, o consumidor final, aí vai haver o fato tirador do imposto. Veja que isso aqui representa uma coisa muito importante. Importação não significa que o veículo, a princípio, já vai ser sempre tributado no desembaraço aduaneiro. Se o importador é o fabricante, é uma concessionária, um agente de vendas, ainda não chegou no consumidor final. Só quando houver a aquisição pelo consumidor final é que vai haver esse fato tirador. Você consegue entender isso? Professor, galera, é o seguinte, né? Nossa, tem coisas muito legais para a gente falar aqui a respeito de PVA, né? Eu já separei todo o material para nossas aulas, né? Eu pretendo aqui, né, detonar, mostrar essa informação aqui toda para você, como é que cai na prova, inclusive com jurisprudência. A gente não citou nenhuma jurisprudência aqui, mas ainda vamos citar, né? Informações importantes aqui para você levar para a prova, né? Tô vendo aqui as questões que eu já separei aqui também para o certame. Mas eu vou encerrar por esse momento a nossa aula agora, né? Agradecer a vocês a presença, agradecer aí o contato com vocês. Vou almoçar, né? Porque eu preciso almoçar aqui, que a boia não estava pronta, agora ela ficou pronta. E depois eu volto aqui para a gente poder continuar. Só que aí eu vou gravar para o pessoal que está no SOS Curso. Eu fiz questão de fazer essa aula inicial aqui, que eu sei que ajuda muito todas as pessoas que estão estudando para esse concurso. Mas eu também tenho que dar atenção aqui especial para os meus alunos que confiam aqui no trabalho e que fazem parte do SOS. Então, as demais aulas sobre PVA, todas lá vão estar dentro do nosso SOS Curso. Ah, professor, não conheço esse curso. Entra lá para a gente conhecer. Fala comigo através do Instagram, fala comigo através do meu YouTube. Conversa com a gente, que a gente está sempre disposto aí a poder ajudar vocês. Quero desejar um domingo abençoado, né? Olha só, vamos lá. Exemplinhos, perguntas aqui da Eucilane. E quando o carro fica para ser usado no test drive? Quando o carro fica para ser usado no test drive, excelente pergunta, Eucilane. O carro usado no test drive, se for a princípio adquirido pela loja ou pelo fabricante, aí ele é o consumidor final. Então, na data da aquisição pelo consumidor final, vai haver o fato tirador do nosso IPVA. Provavelmente a data do ativamento daquele veículo na sua própria empresa. Então ele vai ter que emitir uma nota para ele mesmo e dizer, agora eu internei, eu ativei o veículo como meu para o meu test drive. Então tem veículos automotores que são usados para o test drive, por isso a pergunta da Silane é muito boa, Silane. Muito boa a sua pergunta. Outra pergunta aqui, a loja paga o IPVA no caso desse test drive, a loja vai pagar o IPVA quando ela for considerada consumidora final. Tudo bem, pessoal? Com isso, desejo aí um excelente domingo para todos, né? Gravamos aqui 1 hora de aula. Fiquem com Deus, bons estudos. Excelente domingo. Detona, pessoal. Vamos continuar estudando aí. Aproveita, pega o regulamento do IPVA, dá uma lida no que eu acabei de falar com você e lê até o final que nós vamos detonar, destroçar esse IPVA. Vem aí, FCC, que nós vamos para cima, que nem rolo compressor. Fiquem com Deus e até a próxima.